Notícia importante e boa para o torcedor do Corinthians envolvendo o volante Maicon. No vídeo de hoje do canal do Nicola, detalhes dessa história, eu vou falar também sobre as chances de Souza, também volante, vestir a camisa alvinegra. Bora te atualizar sobre o Palmeiras, bem perto de se tornar bilionário. Vou falar também sobre uma decisão importante que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, tomou para essa semana. Para completar, gringos chegando ao Santos, pacotão de reforços no Atlético Paranaense, Ferreirinha com o maior salário do Grêmio, além das últimas do mercado. Você nem pense em sair daí, tem muita coisa legal. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e é sempre muito bom ter vocês por aqui. Se você é novo, sugiro que assista ao vídeo até o fim, se curtir não esquece de deixar like e de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live com as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bom, bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem um grande Milton Neves como embaixador. sportbetbr.com que não para de crescer e para essa terça-feira tem cotações bem legais. Aqui a gente tem definições de eliminatórias na América do Sul, na América Central, na Europa, na Ásia, na África. Separei alguns jogos com cotações bem legais. Tem, por exemplo, Senegal e Egito, Nigéria e Gana, Portugal e Macedônia do Norte, Polônia e Suécia, Equador e Argentina, Chile e Uruguai, além de Bolívia e Brasil, jogo marcado para La Paz, vitória da Bolívia pagando R$6, o empate paga R$4 e a vitória da seleção brasileira pagando R$1,53 para não ficar fora dessa, é bem simples. Pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na SportBetBR e começa a aproveitar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Cruzeiro. Pesolano, técnico uruguaio que faz excelente trabalho à frente da Raposa, tomou 4 jogos de gancho por ter chamado o juiz do clássico contra o Atlético Mineiro na fase de grupos do Mineiro de ladrão. Decisão tomada nessa segunda-feira, o Cruzeiro já anunciou que vai tentar o efeito suspensivo para que o Pesolano possa estar no banco de reservas na grande decisão entre o Cruzeiro e o Atlético marcada para o fim de semana. Seguiram com o giro de notícias contar que a final do Troféu do Interior, que reúne os melhores times do futebol paulista, vai ter o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Ituano. Botafogo deitou e rolou contra a Inter de Limeira, vitória por 3-0, com mais um gol do bom atacante Dudu. Já o Ituano precisou do empate no tempo normal com Água Santa em 2-2 e da vitória nos pênaltis para garantir a classificação. O campeão do torneio do interior garante vaga na Copa do Brasil da próxima temporada. Bora falar agora sobre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. De forma oficial, ele se tornou no novo presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Já era uma especulação de vários dias, isso foi oficializado nessa segunda-feira. O Landim mais uma vez assegurou que não deixará a presidência do Flamengo, vai acumular as duas funções. Acho um enorme equívoco, não dá para ser presidente do clube mais popular do país com uma série de atribuições e ainda ter de se dividir com a presidência do Conselho de Administração da Petrobras, empresa tão importante em território brasileiro. E você, o que você pensa? Use o espaço para comentários para deixar a opinião. Seguindo por aqui, bora falar que São Paulo e Corinthians tiveram direito cada um a R$1.400.000 de receita com o jogo do último domingo, quando quase 54 mil pessoas estiveram no Morumbi. Renda dividida eram R$3.800.000 de receita bruta com os descontos. Essa grana caiu para R$2.800.000, R$1.400.000 para cada. Uma curiosidade, São Paulo cobrou R$200.000 de aluguel, ou seja, se o Corinthians ficou com R$1.400.000, o Tricolor vai ter direito a esse mesmo R$1.400.000 mais R$200.000 de aluguel, R$1.600.000 de receita. Para completar esse giro de notícias, quero te contar que o Vasco anunciou nessa segunda-feira a contratação do atacante Lucas Oliveira, só 21 anos de idade. Ele já vinha treinando com o restante do elenco, mas o Vasco aguardava a realização dos exames médicos e toda a burocracia ser concluída. O atacante que estava no Bangu assinou contrato de 2 anos e meio e chega com a expectativa de se tornar um dos protagonistas ao longo da Série B. Bora falar agora sobre o Atlético Paranaense, que tem sido uma pedra no sapato dos grandes clubes do futebol brasileiro nos últimos anos. E o Furacão prepara para as próximas horas o anúncio de 4 reforços.
São eles o zagueiro Dedé, ex-Ponte Preta, Canóbio, que vem do Peñarol. Tem ainda o Vitinho, jogador que era pretendido por vários clubes brasileiros e estava no Dinamo de Kiev, além de Orejuela, lateral direito que pertence ao São Paulo e estava emprestado ao Grêmio. Esses 4 reforços se juntam a um elenco que já é bastante forte e que nessa segunda-feira em um jogo treino contra o América venceu por 4-0. Curiosidade é que o Atlético nem teve seu time principal, mas deitou e rolou contra o adversário também complicado da Libertadores da América. Os 4 gols do Atlético em jogo em casa foram marcados por Coelho, Cirino, Hugo Moura e Marlos. Só para contar que durante esse jogo, torcedores do Atlético xingaram o técnico Alberto Valentim e enfureceram por conta desse comportamento o Mário Celso Petralha, que é quem manda no Atlético. O Petralha chegou a se referir a esses torcedores como interesseiros, egoístas e ingratos. Bora falar agora sobre o Santos, que aos pouquinhos vai conseguindo melhorar seu elenco nesse primeiro momento com reforços gringos. Rodrigo Fernandes, volante uruguaio que estava no Paraguai, no Guarani para ser mais específico, já passou por exames médicos e deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do Peixe. Chega por empréstimo até o fim da temporada. Já o meio atacante equatoriano Johan Júlio, muito bom jogador da LDU, só 24 anos de idade, também está perto de se tornar reforço santista. LDU e Santos já se acertaram, já inclusive há uma data marcada para a realização dos exames do Johan Júlio. E esse meio atacante tem feito enorme sucesso, especialmente contra times brasileiros. Dá uma olhada nos números. Fez gol contra Flamengo e Atlético Paranaense na temporada passada. Em 2020, marcou contra o próprio Santos e contra o São Paulo, todos em confrontos de Libertadores da América ou Copa Sul-Americana. Quero falar agora sobre Ferreira, atacante do Grêmio, que já foi pretendido por Palmeiras, por Flamengo, por Atlético Mineiro, entre outros clubes, e que nesse momento passou a ter o maior salário do elenco gremista. Ferreira, que viveu situações esquisitas no Grêmio nos últimos tempos. Na temporada passada, por exemplo, ele tinha praticamente tudo acertado para renovar o contrato, até que apareceu uma proposta do Atlanta United, ele iria para os Estados Unidos. No final das contas, não foi nem para a Major League Soccer e nem teve seu aumento. Ganhava até o início dessa temporada R$140 mil por mês. O Grêmio estendeu o contrato, que só se encerra em dezembro de 2024, aumentou também a multa rescisória para 50 milhões de euros e fez do Ferreira o jogador mais bem pago do atual elenco. O jogador saltou de R$140 mil por mês para mais de 700 mil mensais, que equivalem aos vencimentos de Jeromel e Kahneman, os atletas mais bem pagos até essa renovação do contrato do Ferreira. Importante contar que dessa maneira o Ferreira só sai do tricolor gaúcho se o presidente Romildo Bolzan quiser. Enquanto isso, ele vai vestir a camisa 10 do principal atleta do elenco gremista. Bora falar sobre o São Paulo e a decisão do presidente Júlio Casares de suspender absolutamente todas as negociações ligadas ao departamento de futebol. Outros setores seguem funcionando normalmente, departamento de marketing, financeiro, enfim. Mas no futebol tudo foi paralisado, pelo menos nessa semana. Não vai se discutir renovação de contrato, venda de jogador, contratação, empréstimo, nem absolutamente nada. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente Júlio Casares para perguntar sobre uma série de especulações que têm surgido nos últimos dias. E a frase dele foi a seguinte, abre aspas: "Não vamos falar sobre nada nessa semana. O foco é só na final do Campeonato Paulista", fecha aspas. São Paulo que enfrenta nessa quarta-feira o Palmeiras no Morumbi, 21h40, e faz os últimos 90 minutos da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque no domingo, a partir das 16 horas. A suspensão de todos os assuntos tem motivos. São Paulo quer dar foco total no elenco, até porque tem muita coisa em jogo. Logo de cara, se o São Paulo for campeão, deve embolsar 7 milhões de reais a mais. São 3,5 milhões do prêmio prometido pela Federação Paulista ao campeão e cerca de 3,5 milhões de reais com a receita do jogo no Morumbi nessa quarta-feira. Isso não é só. O São Paulo certamente, como campeão, vai valorizar demais, especialmente os atletas revelados em Cotia que ganharam espaço nos últimos tempos. Só para citar alguns jogadores: Diego Costa, zagueiro, lateral esquerdo Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Sara, que tiveram propostas no mês de dezembro. As ofertas somadas equivaliam a mais ou menos 17 milhões de euros. Júlio Casares considerou os valores baixos, entende que vai precisar vender 1 ou 2 jogadores na metade do ano, mas tem certeza que vai fazer vendas melhores com o São Paulo campeão paulista.
Agora trazer boa notícia para o torcedor do Corinthians. Estava fazendo o programa do Nicola dessa segunda-feira à noite, quando me perguntaram se o Souza, ex-volante do São Paulo, do Grêmio, do Vasco e que atualmente joga no Besiktas, poderia pintar no Corinthians. Atleta de 33 anos de idade, muito bom jogador que vive as últimas semanas do seu contrato com o Besiktas. O vínculo se encerra em julho de 2022. Foi o cara do Cereto, que tem um canal aqui no YouTube, que trouxe a informação de que o Souza foi indicado. Mandei a mensagem para um dirigente importante do Corinthians sobre a possibilidade de o Souza ser contratado. Esse dirigente me respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não tem chance de Souza ser contratado. O Maicon é quem vem, fecha aspas. Até fiquei intrigado, não imaginava essa resposta em relação ao Maicon, até porque na semana passada o presidente do Willian Monteiro Alves mostrou pessimismo em relação às negociações com o Shakhtar Donetsk. Ainda perguntei, mas o Maicon vem mesmo? E esse dirigente corintiano assegurou que está tudo fechado. O que eu fiz? Entrei em contato com o Marcelo Vojnovic, que é empresário do Maicon e também seu sogro. Ele é pai do Lianco, o Lianco é irmão da esposa do Maicon. Mandei mensagem para o Marcelo para perguntar se havia alguma novidade. E o empresário do Maicon disse o seguinte, abre aspas, nesse fim de semana as coisas deram uma bela acelerada. O Shakhtar começou a sinalizar algumas propostas. Espero poder confirmar algo nos próximos dias. Fecha aspas. Então você, corintiano, que andou preocupado com o desempenho do time, saiba que o Souza está descartado, mas o Maicon parece ser uma questão de tempo para que chegue por empréstimo até dezembro com opção de compra. O Timão vai assumir a maior parte dos salários e o Maicon vai abrir mão de uma parte do que tem a receber para poder jogar no Corinthians. Bora falar agora sobre o Palmeiras quase bilionário. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo Alviverde aprovou os números do balanço de 2021. E são números de fato extremamente positivos. O Palmeiras teve uma receita total de 910 milhões de reais, com o superávit de 123 milhões de reais. Isso significa que o Palmeiras arrecadou 123 milhões a mais do que aquilo que gastou, números muito melhores do que o da temporada de 2020, quando o Verdão havia registrado um déficit de 150 milhões de reais. Aí é o caso contrário. Na temporada anterior, o Palmeiras havia gastado 150 milhões a mais do que havia recebido, uma série de motivos. Mudança no calendário, pandemia, perda de bilheteria, de sócios torcedores, entre outras coisas, tudo voltando ao normal no Palmeiras, um dos clubes mais ricos do futebol nacional. Importante contar que as dívidas da Alviverdes caíram consideravelmente em uma temporada. Em dezembro de 2020, o Palmeiras devia 766 milhões de reais. Em dezembro de 2021, essa dívida havia caído para 596 milhões de reais. Diante desses números, 181 conselheiros votaram a favor da aprovação do balanço, 29 se abstiveram de votar e só um conselheiro votou de forma contrária. Bora fechar o vídeo para falar sobre Cavani, um velho sonho de consumo de vários torcedores no futebol brasileiro. Já vi botafoguenses, corintianos, torcedores do Atlético Mineiro especulando a possibilidade de o Cavani ser contratado. Centroavante que vive os últimos dias com a camisa do Manchester United, Fabrizio Romano, jornalista italiano, o cara que mais manja de mercado na Europa, assegurou que não vai haver renovação de contrato entre Cavani e United. O time inglês decidiu nem oferecer um novo contrato, 6 milhões de reais é quanto ganha o Cavani por mês. A avaliação é de que o custo-benefício dele não foi bom, ou seja, o Cavani cumpre os últimos meses do contrato com o Manchester United e a partir de julho estará livre para assinar com quem bem quiser. Aí você que é corintiano, você que é botafoguense, deve estar esfregando as mãos e imaginando o Cavani com a camisa 9, certo? Calma. Também de acordo com a imprensa gringa, mais especificamente de acordo com o jornal The Sun da Inglaterra, hoje o favorito para ficar com o atacante uruguaio é a Real Sociedad, time espanhol que costuma fazer boas campanhas nas últimas temporadas, é aquela mais disposta a se aproximar das cifras pagas pelo Manchester United. Apesar de demonstrar já há alguns meses a intenção de estar na América do Sul para ficar mais perto dos pais, o Cavani, ao que parece, vai dar prioridade à questão financeira e adiar o retorno para a América do Sul em algum tempo. Além do Corinthians, do Atlético e do Botafogo, o River Plate e também o Boca Juniors monitoram de perto a situação do atacante. Qualquer novidade, apareço para contar para vocês.
Bom, pessoal, eram todas essas, as várias informações dessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Para quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra um pouquinho mais tarde, quase no final da tarde, com mais um vídeo. E o programa do Nicola não acontecerá às 7 horas. Estarei no Canindé às 7, assistindo a Portuguesa e Primavera, jogo das quartas de final do Paulista da Série A2. Depois do jogo do Brasil contra a Bolívia, apareço ao vivo para responder as perguntas de vocês. Beleza? Abraço, tchau!